Então, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live, nosso Conversa Franca. E temos o prazer hoje de receber uma pessoa muito querida, que conhecemos há pouco tempo, né, com essa tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, isso nos proporciona a conhecer pessoas que talvez se não tivesse essa tecnologia, a gente não teria essa possibilidade de conhecer. Então, estou aqui hoje com o Carlos Barradas. Ele mora em Portugal, né, numa pequena cidade. Eu estive olhando hoje, por curiosidade, né, Carlos, onde ficava a sua cidade, se ficava perto de Lisboa, e descobri que é uma cidade, parece que de 5 mil habitantes, né, uma pequena cidade, Sim. linda cidade, por sinal, e fica na região litorânea. E o Carlos daqui a pouco pode falar um pouco mais sobre isso também. E é um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente vai bater um papo e o Carlos vai poder falar um pouco sobre a sua luta, né? Ele descobriu há pouco mais de um ano, né, um linfoma que ele tinha em seu corpo, e ele vai poder contar um pouco da sua experiência e, quem sabe, né, pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenham uma situação semelhante e às vezes entra num desespero, né? Não sei como foi a reação do Carlos quando ficou sabendo disso, daqui a pouco ele fala também, mas as pessoas podem entrar num desespero, né, sem saber o que fazer, e o Carlos é uma pessoa muito paciente, né, e ele vai poder contar como é que ele fez, o que que ele fez e o que que ele está fazendo, né, porque ele está passando ainda por esse processo. Então, Carlos, uma boa noite para você, né, que a gente possa fazer uma live boa e que possa servir de inspiração a outras pessoas. Então, seu boa noite, inicialmente. Boa noite, Vanger. Obrigado por o seu convite. Obrigado por a oportunidade de poder partilhar a minha experiência. Foi um ano, o ano passado foi um ano muito atípico mesmo, não só pela questão da doença, mas como todos nós sabemos do que se está a passar nesta pandemia, não é? Então aconteceram muitas coisas e o que eu tive é um linfoma. Um linfoma é um câncer ou um cancro, como nós dizemos aqui em Portugal, que se dá no sangue e depois espalha-se pelo corpo todo. Okay? Eu tenho um linfoma das células do manto. É um tipo de linfoma um pouco raro, mas quando digo raro é porque os linfomas é uma pequena parte dos cânceres que nós temos, que nós podemos ter. Podemos ter cânceres de todo o tipo, como sabemos, da pele, da mama, do útero, do intestino, sei lá. E o linfoma representa uma parte desses cânceres, e ainda por cima, o tipo de linfoma que eu tenho representa cerca de 6% dos linfomas que existem. Neste caso é o linfoma não Hodgkins, é como se chama, e das células do manto. Ok. Mas antes de falar propriamente sobre essa doença, né, e eu creio que muitas pessoas estão na expectativa aí para ver se tem relação, de repente, com aquilo que eles sentem também. Fale um pouquinho, primeiramente, sobre o Carlos. Quem é Carlos Barradas? Você é original de Portugal mesmo? Conta um pouco sobre você, quem é Carlos, onde mora, em que trabalha. Eu moro em Portugal, sou nacionalidade portuguesa, mas não nasci em Portugal. Nasci no Luxemburgo e com 6 anos, com 7 anos, vim morar para Portugal. Os meus pais eram portugueses, não é? E eu vivo numa pequena localidade, se chama Vila Nova Mil Fontes, é no sul de Portugal, fica a cerca de 200 quilómetros de Lisboa, numa província que se chama Alentejo, e é uma vila, nós chamamos aqui vila, tem cerca de 7.000 habitantes, é muito pequena, que vive do turismo, vive junto ao mar. Portanto, nós temos aqui praias maravilhosas e vive basicamente do turismo.
e especialmente vive no verão, quando está calor, quando está frio. Para ter uma ideia, nós temos cerca de 7 mil habitantes e no verão temos 50, 60 mil habitantes. Portanto, é um salto muito grande de repente. E é só 2 meses, praticamente. Depois o resto do ano é todo calmo. Certo. Eu também morei numa cidade turística, né, que foi Foz do Iguaçu, que, por sinal, essa imagem que eu tenho atrás de mim, né, é uma linda cidade, né, tem as cataratas, né, uma das 7 Sim, muito famoso, muito maravilhas, famoso. né, modernas, né, e era bem Uau. isso, né, cidade que na época que eu morava lá tinha 140 mil habitantes e praticamente todo ano tinha lá seus talvez mais 100 mil visitantes, né, diariamente, né, principalmente na semana. Ok. Carlos, vamos então falar sobre a sua enfermidade, né? Como que você descobriu, né, que tinha um linfoma, quais foram os sintomas e o que que os médicos disseram, se era algo complicado, se era tranquilo para resolver, e como que você reagiu a essa notícia? Então, no ano passado, fez agora um ano, em abril, eu comecei a ter uns sintomas um pouco mais agressivos. Eu já tinha perdido peso, estava a perder muito peso, e tinha um cansaço crónico, fadiga. Sentia muito, andava um bocadinho, fazia qualquer coisa, sentia muito cansado. Mas como eu tenho diabetes tipo 2, eu associei a questão da fadiga e da perca de peso relacionado com o diabetes. Porque quando descobri que tinha diabetes, há cerca de 2 anos, há cerca de 2 anos, não, já há 3 anos, o tempo passa, há cerca de 3 anos, eu comecei a mudar a minha dieta. Comecei a educar-me a minha alimentação, a comer outras coisas, evitar açúcares, coisas doces, hidratos de carbono. Então, eu associei a perca de peso à mudança de hábitos alimentares. Eu pensei, eu estou a perder peso porque mudei o meu estilo de vida, comecei a andar mais, isso. Mas realmente começou a ser estranho, a fadiga era muito, incomodava bastante e limitava muito a minha vida. Mas estávamos no meio da pandemia, estava mais tempo em casa, o confinamento, portanto, foi passando. Mas começou a aparecer sangue nas minhas fezes. Primeiro apareceram uns pingos de sangue, depois tinha dias que aparecia mais, outros dias menos. Passava alguns dias sem aparecer nada. Mas eu estranhei o que é que se passava. Mas não conseguia médico. Foi numa altura que tive quase 2 meses para conseguir uma consulta com a minha médica. E quando finalmente consegui uma consulta, ela mandou-me fazer exames. E eu fui fazer exames aos intestinos, fiz uma coloscopia, e nessa coloscopia descobriram que eu tinha um pólipo muito grande, com quase 5 centímetros. E na altura suspeitou-se que poderia ser cancro no intestino. Então, na altura, fizemos uma biópsia e foi uns dias assim muito maus, quer dizer, nós somos confrontados com uma realidade que é chocante, não é? Ainda por cima, no próprio dia que eu fiz a biópsia, o técnico que fez a biópsia não foi nada, não foi muito direto. Você tem um cancro nos intestinos. Foi assim que ele disse. E eu fiquei assim, fiquei sem chão, realmente. Pronto, eu percebi que qualquer coisa não estava bem, mas assim, de repente, foi assim um pouco chocante.
Mas ele não me deu certeza, disse que iam fazer biópsia e depois logo sabia. Mas o que é certo é que fui de urgência, logo no dia dessa clínica onde fiz a endoscopia, neste caso é coloscopia, endoscopia é do estômago, coloscopia. Fui direto para o hospital e aí vi pela cara do médico que me atendeu que a coisa realmente era séria. Mas pronto, eu fiquei, tive que aceitar, não é? Fui para casa, esperei uns dias, voltei outra vez ao hospital e deram o diagnóstico, disseram que não era um cancro nos intestinos, mas era sim um linfoma. Eu não sabia, nunca, já tinha ouvido falar, mas nem associava. Então explicaram que era uma doença ligada ao sangue e na altura disseram que o linfoma que eu tinha era linfoma de Malte. Foi o segundo diagnóstico que me deram. Primeiro foi o cancro dos intestinos, que não tinham certeza, mas aqui já foi um diagnóstico médico. E então eu fui... eu vivo... Portanto, o hospital é um hospital aqui perto da onde eu moro. Carlos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Só para esclarecer, não sei se você consegue fazer essa explicação, eu particularmente não sei. Qual a diferença de um linfoma e de um câncer? Ou aí vocês falam cancro, né? Sim, então, o linfoma é um câncer, como eu disse no início, é um câncer no sangue, que apanha, atinge os linfomas que nós temos, os linfócitos. Então, há pessoas que têm um tipo de linfoma que cresce, às vezes no pescoço, umas bolas grandes, ou na barriga, está a ver? Então, como é do sangue, a tendência é espalhar-se por todo o corpo. Ah, sim. Então, quer dizer, você tinha Só que há essa... vários tipos de linfomas. E esse linfoma que me foi dito, o diagnóstico, linfoma do Malte, é considerado um linfoma indolente. Ou seja, é um linfoma que leva muito tempo a crescer, desenvolve-se muito devagar e normalmente as pessoas não morrem por causa do linfoma. Têm cuidados paliativos e pronto, é uma coisa para a vida, mas não é assim muito grave. Mas esse foi o segundo diagnóstico. Depois eu fiz uma endoscopia, aí eu fui para Lisboa, para o Instituto Português do Cancro, o IPO. Este é o melhor hospital, é um dos melhores hospitais para tratar o cancro aqui em Portugal. E aí fizeram-me então esta endoscopia e verificaram, portanto, o segundo diagnóstico é que eu tenho o câncer portanto, neste caso, o linfoma das células do manto. Ou seja, é um linfoma diferente. Este é agressivo e exige um tratamento agressivo. Ou seja, o tratamento é muito mais difícil. A vantagem que a médica me explicou é que, como é um cancro que é mais agressivo, tem mais tratamentos, há mais estudos, há mais informação. Ou seja, ela informou-me que a probabilidade de passar de sobrevivência era de 70%. E eu disse, 70% é muito alto. Então, eu sempre tive uma atitude muito positiva em relação à minha doença, porque não adianta ficarmos negativos e rendermos. E eu sei que ter uma boa atitude, uma atitude positiva, encarar sempre as coisas com realismo, claro, não entrar em fantasia, mas sempre pensar que as coisas vão correr bem. Sim, sim. A atitude é muito importante, né? Porque o próprio corpo ele vai reagir de acordo com a nossa atitude, né? Inclusive, há estudos que até falam isso, né? Que muitas vezes
a gente sintomatiza em razão da nossa atitude em relação a um problema que a gente tem, seja ele familiar, seja ele financeiro, né, seja ele relativo a uma doença. Se a gente absorve essa situação de uma forma negativa, né, e alguns de forma muito negativa, o corpo já vai reagir de forma negativa também, né, na questão da imunidade, na questão de reagir e de combater essa enfermidade. Ou seja, a gente tem que estar pronto. É o que eu falo em relação ao Covid, por exemplo, né? Todos nós estamos sujeitos, nós estamos aí convivendo com o vírus aí, né, no ar. E então a gente tem que estar preparado para ele. Então, da mesma forma a sua enfermidade, né? Então, a forma como a gente vai estar com uma boa imunidade, ter uma alimentação saudável e ter uma atitude também positiva, para que a gente Sem possa dúvida, combater sem essa dúvida. situação, né? Ok, pode Sim, continuar. talvez, talvez seja o ponto mais importante. E depois, claro, para além disso, a condição física, ou seja, se nós tivermos uma alimentação equilibrada, uma boa alimentação, uma boa suplementação. Eu recorri muito à suplementação porque o nosso sistema imunitário baixa muito e eu utilizo suplementos que elevam o sistema imunitário. Eu tenho aqui, utilizei aqui, não é para estar a fazer propaganda, mas são suplementos que são, neste caso, é um laboratório americano e são excepcionais, excepcionais. Foram, eu já conhecia estes suplementos, Uhum. eu tenho sido, para além de ter sido acompanhado no IPO, portanto, no hospital, em que eu segui rigorosamente todas as indicações dos médicos. Portanto, eu acredito muito na ciência, acho que as pessoas sabem o que é que estão a fazer, mas recorri também a outras pessoas que me aconselharam. Uma médica que faz medicina integrativa, ou seja, olha para nós no total, enquanto no hospital olham para a questão só do, da doença, fez-me consulta sobre várias suplementação. E aqui está a dar que a internet está um bocadinho estável, se por acaso parar um bocadinho, não se Deu uma admira. falhadinha aí, mas está tranquilo. Sim, ok. Então, isto é também importante, porque mesmo com essa questão do que nós falamos do Covid e isso tudo tem a ver com o nosso sistema imunitário. Sim. Então, uma atitude positiva, boa alimentação, uma boa suplementação que ajuda, especialmente suplementos com zinco e coisas assim, não é? Portanto, isso é Uhum. fundamental. A gente pode dizer que é pelo menos um tripé, né? Alimentação adequada, atividade física e vamos incluir a suplementação. É até interessante, né? Existe, quando eu dava aula de economia, eu dava, né? Falava lá sobre a pirâmide de Harvard, né? Pirâmide nutricional da universidade, né? Que a universidade, então, ela tinha uma pesquisa e ela desenhou uma pirâmide onde a base da pirâmide era a nossa alimentação tradicional, né? E daí essa pirâmide ia subindo até chegar lá no final. Acho que o final lá é, por exemplo, uma taça de vinho, né? Então faz parte da pirâmide nutricional. E é uma questão acredito que de 5, 6 anos atrás, eles incluíram nessa pirâmide nutricional, os suplementos. Por quê? Porque Sem hoje, na dúvida. nossa alimentação tradicional, a gente não consegue mais absorver todos os nutrientes que a gente precisa para o organismo. Alguns o organismo até produz e outros ele não produz, ele precisa absorver esses nutrientes. E então os suplementos ajudam nisso, porque se você pega um suplemento de proteína, por exemplo, vamos supor que você precisa absorver, que o homem, por exemplo,
O ser humano ele precisa absorver mais ou menos 1 grama de proteína por quilo que ele possui. Então, uma pessoa de 100 quilos, ela teria que absorver 100 gramas de proteína por dia. E como é que você vai absorver isso? Vamos pegar aí um copo de leite. Um copo de leite tem em torno de 10 gramas de proteína. Então, você teria que tomar 10 copos de leite no dia para absorver essa quantidade, né? Então, às vezes, no suplemento, eles conseguem jogar uma quantidade maior e sem a gordura que o leite, no caso, traria, né? Junto com a Sim, e a proteína, lactose e essas a coisas. lactose e tudo mais. Ou seja, então, os suplementos são para isso. Você Uhum. concentrar aquilo que você precisa para o seu organismo, né? Para que você possa absorver aquilo sem ter o prejuízo de outros nutrientes que às vezes tem Sim, sim. nos alimentos maduros. Este é para o sistema imunitário, para reforçar o sistema imunitário. Fala um Mas, pouquinho sobre ele, então. diga? Você pode falar um pouquinho sobre ele, então, se te Não, ajudou, né? é um suplemento que se chama fatores de transferência, Certo. produzido por um laboratório americano. Existe, é vendido pela internet, pode comprar pela internet. Pode nos contactar, portanto, eu tenho esses contatos, o Vanger também tem, e eles têm uma linha de produtos não só para o sistema imunitário, tem para todo o nosso sistema, desde o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, tem vários, ou seja, até tem suplementos que para desportistas de alta competição, tem proteína, tem várias coisas. E então, todos esses suplementos ajudaram bastante. Então, é assim, nós quando fazemos o tratamento, fazemos quimioterapia, foi o que eu fiz. E entre cada sessão de quimioterapia, nós viemos de lá muito baixa. Baixa muito as nossas defesas, fico sem paladar, sem olfato. Então eu nem conseguia comer comida. Foi suplementação que me ajudou. Especialmente no fim, quando eu fiz 6 sessões de quimioterapia intercalada. Há uma sessão que é 5 horas, injetar produtos químicos para dentro do nosso corpo, não é? E outra, a outra sessão são 5 dias. 5 dias ligado a uma máquina, com soro, isso tudo. Então, muitos produtos químicos nós não conseguimos comer, ficamos agoniados, isso tudo. E eu passei por essas quimioterapias sem sentir quase nada, tirando o paladar, foi a única coisa, e o olfato foi a única coisa. Aftas na boca, não senti, dores. Claro que ficar 5 dias numa cama imobilizado, não é? Com tubos enfiados nos braços, nas veias, a gente sai de lá um bocadinho, não saímos muito bem, não é? Mas eu consegui, claro, durante a sessão eu não, só tinha autorização para um suplemento, que era à base de proteínas, proteína, mas, por exemplo, este produto não tomava durante a quimioterapia. Tomava era antes, reforçava bem o meu sistema imunitário, até não era bem com este, era com o outro, que é, não sei se consegue ver, mas é um que tem nutrientes, fitonutrientes, portanto é muito mais poderoso. Este eleva o nosso sistema imunitário em 437%. Imagina só. 437. 437%. Este aqui. É muita É coisa. um produto absolutamente incrível. Este produto, este suplemento, que é fatores de transferência, o que é que ele faz? Nós, quando vamos para a quimioterapia, já vamos com o nosso sistema imunitário muito alto. Então, quando há quimioterapia, desce muito, mas é assim, eu, por exemplo,
as minhas plaquetas, os meus globos, eu não precisava de fazer transfusão. Só fiz na última sessão de quimioterapia e depois de fazer o transplante, porque eu fiz um transplante, um autotransplante de medula, ok? Aí foi mais duro. Tive 5 semanas, 5 semanas num quarto isolado, esterilizado. As pessoas tanto os enfermeiros, os médicos, os auxiliares, entravam todos mascarados, pareciam aqueles do Covid, né? Todos, para não receber contaminação nenhuma. E aí baixou mesmo, zerou o meu sistema imunitário. É mesmo. Portanto, nós retiramos células, depois fazemos uma quimioterapia muito, muito intensiva, que é para matar todas as células cancerosas, e aí ficamos mesmo a nível tanto de glóbulos vermelhos como glóbulos brancos, as plaquetas, foi tudo quase... e aí é mesmo muito duro, muito duro. Um procedimento violento no teu organismo, né? Te baixar a imunidade Isso. a zero, né? Imagina como que você fica, né? É, muito duro. E depois, nós não conseguimos comer, vomitamos, ficamos agoniados, é difícil. Uhum. E a única coisa que eu conseguia comer é um suplemento, tipo um batido, desta mesma empresa, que se mistura só com água, tem vitaminas, proteínas, tem tudo, tem um mix de componentes, e era a única coisa que eu conseguia, porque outros alimentos, porque repare, até os alimentos tinham que passar por descontaminados, ou seja, o prato vinha com comida, vinha dentro de um saco, o prato dentro do saco, e levava um tipo de álcool gel, uma coisa assim para... Bem, aquilo, o cheiro e tudo, era tudo... Pronto, eu só de olhar eu já não conseguia comer. Então foi quase 5 semanas que eu perdia média de 1 quilo por semana. Eu já estava magro, ainda perdia mais peso. Foi difícil. E foi a minha sorte, foi essa, esses suplementos, porque ainda por cima, como sou diabético, não posso tomar qualquer coisa. Tem que ser coisas que não tenham açúcares, não tenham hidratos de carbono, uma série de coisas. Foi um bocadinho difícil. Quando saí de lá, comecei a tomar a suplementação outra vez, e aí rapidamente recuperei. Já estou, não estou 100% ainda, ainda estou um pouco... saí de lá há 3 semanas, 3, 4 semanas, penso eu, já perdi o tempo. Mas, Faz 3, 4 semanas que você fez o autotransplante. sim? O autotransplante faz 3, 4 semanas que você Sim. fez, então. Não, Quer eu dizer, fiz, estou a dizer que saí do hospital. Quando saí do hospital, há cerca de 3 semanas que saí de lá. Porque o autotransplante fiz logo no início, foi logo no segundo dia. Depois tive quase 5 semanas internado, sem poder, porque foi naquela fase em que estava completamente com as despesas em baixo. Depois, quando saí do hospital, ainda vinha fraco, ainda vinha bastante. Porque nós estamos esse período lá para começar a recuperar a nossa medula, começar a reproduzir os glóbulos vermelhos e as plaquetas e isso tudo, para a nossa defesa. Então, ainda durante uma semana, quase 2 semanas, eu em casa não tinha paladar, não tinha cheiro, a comida até me sabia mal. Então foi difícil, foi um bocadinho difícil, mas tirando isso, o período todo do tratamento foi bastante... correu tudo muito bem. Eu ainda por cima, isto foi tudo muito rápido, porque eu, devido ao linfoma que eu tenho, fui convidado para participar num estudo de um instituto alemão,
que está a fazer um estudo europeu sobre aquela doença que eu tenho, e é um estudo em que experimentam, não é experimentar um produto, um medicamento novo, é utilizar esse medicamento diferente, de uma forma diferente. Então aquilo tem 3 braços quer dizer 3 grupos, e eu fiquei no grupo controle, é aquele que não recebe o produto, o medicamento. Recebeu o placebo. É o placebo. Uhum. Pronto, e eu fui informado que, pronto, que não é placebo. Eles não... O placebo é quando a gente não sabe se está a tomar o medicamento ou não. Neste caso é grupo controle. Eles são 2 grupos que utilizam essa medicação de uma forma diferente. Pronto, se é um produto tão bom, só para ter uma ideia, custa mais de $50.000 esse produto. Que azar de não ter tomado, hein? Pronto, pelo preço tem que ser bom, né? Pois é. Mas o que se passa é que não tomei esse produto, mas a minha sorte foi a suplementação ajudou. Sim, sim. Que bom. Carlos, a gente já está assim, chegando ao final da nossa live, né? Não queremos estender muito, já estamos aí há quase 30 minutos. E eu deixaria assim aberto para você sugerir, né? E dar uma palavra para quem está nos ouvindo aqui ao vivo, ou quem vai nos ouvir ainda, né, de forma gravada, o que então, né, dentro da sua experiência, né, experiência de reação, né, de perder o chão, a reação natural, né, de passar essas dificuldades todas que você passou. Mas, assim, o que você tiraria de importante dentro dessa tua experiência e que você daria como sugestão às pessoas que estão nos ouvindo? Primeiro, o facto de ter uma doença destas, um câncer, nos dias de hoje, nós não... Existe muita a ciência está muito adiantada. Eu, desde que comecei, desde que descobri esta doença, eu participo em grupos no Facebook, grupos de pessoas ligadas a esta doença, muitas pessoas do Brasil, como é lógico, e tenho tido boas experiências, pessoas que têm tido muito boas experiências. Também vi coisas muito más, não é? Mas nós temos que confiar na medicina e na ciência, e temos que... Não podemos ir atrás de fantasias, de tratamentos fantasiosos, de xaropes e chás e coisas assim. Isto é muito, muito, muito grave. Trata-se da nossa vida e é preciso atender bem ou ter muito cuidado quem ouvimos. Portanto, se nós queremos seguir a medicina convencional, a medicina, a ciência, e paralelamente podemos ouvir outras pessoas, mas só que tragam soluções que nos ajudem, não que vão contra aquilo. Ou seja, eu não vou deixar de tomar um medicamento porque vou tomar um suplemento porque acho que o suplemento é o suficiente. Não é. O suplemento é para suplementar, é só para auxiliar, ok? Não é para curar. A cura é aqueles produtos, aquela medicação, aquela experiência que os médicos nos trazem, ok? Depois é a atitude positiva. Como eu disse no início, ajudou muito. Tenham fé, acreditem que as coisas vão correr bem, porque é um pilar, como o Vanger disse, é um pilar importante para que o tratamento corra bem. E depois é preciso ter paciência e seguir. Eu tenho o braço todo cheio de mazelas, de picas, de tirar sangue, de analisar isso tudo, mas tem que ser, é necessário. Eu estive sempre a pensar no resultado final. E só me interessava o resultado final. O resultado final é chegar ao ponto de ficar curado da doença.
Então é preciso passar por um processo, por um caminho duro. Paciência, sempre positivo. Boa relação com os médicos, com os doutores, com as enfermeiras, sempre a sorrir, sempre está tudo bem, e está, porque faz parte. Porque há aquelas pessoas que têm aquela atitude do género. Ah, é a mim, porque é a mim? Porque é que aconteceu comigo? E eu dizia, porque não a mim? Se acontece com tanta gente, porque, o que é que eu sou diferente, de especial? Não sou nem mais nem menos que os outros. Portanto, pode calhar a mim. Calhou. Ok, aceitei. Aceitar, ir para a luta, ir para a frente, fazer o que for necessário, tentar, no processo, ter sempre o apoio da família, ser solidário com outras pessoas, ajudar as outras pessoas, e as coisas vão acontecer. Eu vi pessoas muito mal, mesmo, muito, e quando vou ao hospital, ainda tenho que ir lá, agora estou a ir 2 vezes por mês, eu cheguei a ir ao hospital e eu vivo 200 e tal quilómetros de Lisboa, portanto são 2 horas e meia de viagem. Quando eu estava fraco, gostava muito, mas eu, quando chegava lá, havia pessoas muito piores que eu, e eu pensava, porquê me estou a queixar? Não vale a pena me queixar. Exato. Há pessoas ainda piores que eu. Não é que isso seja agradável de ver, mas é a realidade. Sim, E sim. essas pessoas, muitas delas, tinham uma atitude péssima. Eu tive pessoas péssimas, porque sofri, pessoas mais novas que eu, pessoas com, mas que não aceitavam e que, ai, porque desgraça que me aconteceu. Atitude mental positiva ajuda muito. E depois, Exato. pronto, cuidar-se, quer dizer, ter cuidado com a alimentação, como o Vanger disse, a alimentação hoje é muito fraca, muitos nutrientes não temos que variar, não podemos só comer batata frita com Uhum. hambúrguer ou com bife, o prato tem que estar verde, mais verde, tem que estar variado, colorido, Colorido. comer coisas saudáveis, e isso é essencial, a alimentação também. Portanto, é o que eu Exatamente. posso dizer. Não sei se tenho mais alguma coisa para dizer, mas só para arrematar, para finalizar, portanto, estou já praticamente venci a doença. Não é uma doença que ela pode retornar, pode voltar mais tarde. Este transplante que eu fiz foi para evitar que ela venha mais cedo. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15, pode demorar 20, até pode não voltar, não sei. Mas Uhum. com o conhecimento que eu tenho hoje, com o que posso tratar, com a suplementação, com um estilo de vida saudável, a probabilidade dele voltar mais tarde é muito maior. Portanto, Exatamente. aprendi muita coisa com esta doença, aprendi mesmo muita coisa, e estou disponível para passar o meu testemunho, quem quiser, sei lá, partilhar informação. Eu, através dos grupos do Facebook, tenho muitas pessoas a contactarem, mesmo muitas, e eu contato com outras, e tem sido também uma boa autoajuda entre nós todos, e tem sido bom. Que bom. E sobre o seu autotransplante, também está tudo bem? Deu certo? O médico já deu alguma posição? Como é que foi? Sim, estou na reta final, neste momento só faço exames, são exames TACs, e o último exame que fiz foi do coração, está ótimo. Agora é praticamente análise e consulta, só para ver os valores. Ainda tenho os valores um bocadinho baixos, principalmente as plaquetas, porque a medula leva algum tempo a começar a produzir, a atingir os valores bons, por isso ainda sinto um bocadinho de fadiga, um bocadinho de cansaço, mas eu sei que a minha recuperação foi muito mais rápida do que o normal.
Sim. porque disseram-me que durante 5 meses eu estaria mais fraco e, de facto, 3 semanas já estou Tá bem. já estou muito bem. Que bom. É. Carlos, agradeço muito, tá, a tua participação aqui conosco e eu tenho certeza que esse teu testemunho vai servir para muitas pessoas, não para que elas se curem, né, da doença, porque é uma doença que realmente você vai lutar contra ela e o seu corpo vai precisar reagir e os médicos vão estar aí cuidando das pessoas, mas assim, o incentivo, né, esse espírito que você tem de estar para cima, estar enfrentando essa dificuldade com toda essa disposição, né? Três semanas aí você está com essa disposição lá em cima. Então, eu tenho certeza que isso vai inspirar outras pessoas, né? E, assim, quero agradecer muito mesmo e dizer que estamos torcendo agora para a tua recuperação total, né? E, Obrigado. quem sabe, logo você pode estar dando um novo testemunho aqui no grupo, né? Ou aí pelas redes sociais afora, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse seu perfil, dessa sua atitude. Muito obrigado e deixo a palavra com você, se quiser falar mais alguma coisa para a gente finalizar. Não, só agradecer o seu convite e espero que tenha sido útil. Se alguém quiser alguma, sei lá, alguma informação, alguma dica ou qualquer coisa, estou disponível. Aqui embaixo na descrição vai aparecer os meus contactos e é isso. Legal. Então, aqui a gente encerra, né, mais essa conversa franca com o Carlos Barradas, lá diretamente de Portugal, e desejamos a todos aí uma boa noite e que todos tenham um ótimo restante de semana aí, que Deus abençoe a todos. Boa noite.